Olha para você como é importante um conhecimento global do todo, o alinhavamento do raciocínio, para poder entender o que está acontecendo com o seu paciente. Confira nesse relato de caso. Chegou uma paciente ontem no consultório, uma senhora de 64 anos, bem de vida, estável, e a única queixa dela era uma prisão de ventre. Olha só que interessante. Mas ela queria, não era muito atenção sobre a prisão de ventre não, porque ela já estava sendo abordada por outros profissionais. Ela queria mais qualidade de vida, mais energia, mais disposição, ou seja, ela queria envelhecer com qualidade. Resolveu me procurar. E eu lá procurando, escascafunhando, e fui perguntando mais e mais queixas. Então ela teve um Covid no ano passado, logo depois do Covid, ela passou batido pelo Covid, quase não teve nada, mas ela sentiu uma perda de qualidade, de força, etc., uma certa preguiça para continuar exercendo as atividades diárias. Tá? Ela é uma pessoa muito ativa, né, socialmente e economicamente falando, e ela não estava satisfeita com a abordagem que estava sendo feita. Então, o problema é esse, é um alinhavamento de raciocínio. Ela desenvolveu, foi pedida uma endoscopia, uma colonoscopia para ela, para avaliar essa prisão de ventre dela. Tá? Na hora que ela foi fazer a endoscopia, ela teve uma hipotensão, uma queda importante de pressão, a ponto de ser contraindicada pelo anestesista a colonoscopia. Então, foi suspensa a colonoscopia para a investigação da tal prisão de ventre. Só fez a endoscopia. Tá. Aí, alergia, ela começou a desenvolver uma alergia, uma rinite a gato. O pneumologista falou que ela tem a causa da rinite e da crise de asma que ela começou a ter, ela tinha asma na infância e começou a ter uma recidiva da asma agora na idade mais adulta. Isso é comum, a gente sabe que a asma é bimodal, né? Ou seja, começa na infância, tem uma crise e depois pode se repetir na idade adulta. Mas esse período todo, ela sempre teve gato e agora ela começou a ter alergias respiratórias. Então ela começou a ter rinite. Eu falei, você dorme de boca aberta? Amanhã com a garganta toda seca. Nossa, parece que eu bebo água demais porque a boca é toda seca. Falei, tudo bem. O que mais? O intestino não funciona, o intestino eu tenho que tomar laxante todo dia para ver se ele funciona. Inclusive era para isso que eu fiz a colonoscopia. E minha vida é muito agitada e tal. Ela ia falando, que eu falei, gente, eu falo português, eu estou de frente para ela, eu estou lendo o lábio dela e não estou conseguindo entender o que ela está falando. Então, a verborreia, a velocidade de fala, chama atenção. Ela tem que chamar atenção para o nível de estresse ao qual essa paciente está submetida. Por quê? Porque quem está me acompanhando, se não acompanhou ou não está acompanhando, vale a pena repetir os vídeos que estão no YouTube a respeito de digestão, tem até e-book a respeito de gastrite, de estresse, que vale a pena conferir demais da conta e que cabe a explicação aqui nesse caso. Então, a paciente muito estressada e não está sendo valorizado o tamanho do estresse. Aí ela começou a ter asma, começou a ter essa alergia respiratória, essa rinite, que a impede de dormir com a melhor qualidade, porque está de boca aberta, porque o nariz entope, porque tem superficialização do sono, o sono é muito interrompido e por aí vai, ou seja, não adiantou o tempo de cama. Tá? Ela dormiu mal, acorda cansada e no dia seguinte é batidão, que ela não está percebendo o tamanho do estresse porque ela é muito agitada. E mais agitada, e mais café. O que ela queria era estimulante. Ela quer produzir mais. E sabe aonde ela produz mais? Ela produz mais à noite. Que ela liga o computador e ela faz os projetos dela à noite. Então, olha só para você ver o tamanho da confusão se armando. Ela não dorme. No dia seguinte, o cérebro, a estrutura maior, está cansada, ele está precisando de produzir porque há uma cobrança em cima dele, tá? Então, há um estado de guerra sendo mandado para todo o sistema, consumindo fatores de munição, de soldados, de defesa, e ela ainda quer ganhar massa muscular. Aí ela foi ao médico e o médico falou que ela precisa trocar de personal, porque o personal não está pegando muito firme com ela. Tem que pegar mais firme.
entendeu? Para ela poder ter maior estresse muscular para poder hipertrofiar. E ainda podia dar um anabolizante, alguma coisa assim, um andrógeno, que é um hormônio que o músculo entende que ele precisa hipertrofiar com aquela ordem daquele hormônio. Tudo bem, a gente não é contra, a gente precisa de saber quando entrar e quando não entrar. Esse aqui é o detalhe, aliás, tudo está no detalhe. E aí ela não dorme bem, ela dorme mal, na verdade, ela é super exigida no dia seguinte, né? Existem esses acometimentos alérgicos disparados, adivinha por quê? Porque um paciente estressado, ele tem hiperatividade do sistema de defesa. Mas por quê? Porque o cérebro está mandando mensagem de guerra para todo o sistema. Quando o sistema nervoso autônomo simpático está ativado, o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o antídoto dele, está inativado. Os dois não podem funcionar ao mesmo tempo, porque o simpático, é o do estresse. O mediador é noradrenalina e adrenalina. O parasimpático é do relaxamento. O mediador é acetilcolina e serotonina. Então, não tem jeito dos dois estarem em ação ao mesmo tempo. Eles são mutuamente exclusivos. Quando você está no modo simpático de ser, que é o que a maioria de nós está, ou seja, estressado, é noradrenalina e adrenalina 24 horas por dia. Isso é mensagem de luta ou fuga para o sistema cardiovascular, para o sistema digestivo, para o sistema muscular, o sistema ósseo. Todo mundo, inclusive o cérebro, entende que você tem que estar no modo de ultrapassagem ou no modo de luta ou fuga. E aí a digestibilidade fica de lado. Quem vai pensar em digerir alguma coisa, sendo que você está preparado para lutar, fugir ou correr? Você vai pensar em evacuar? Não vai. Você vai pensar em ter saliva para digerir alguma coisa, mastigar alguma coisa? Não vai, porque não vai ser necessário naquela hora. Você está preparado com muita distribuição de fluxo para coração, para musculatura, para cérebro, que são os órgãos de impacto nessa necessidade que você está impondo ao sistema. Só que você não está em guerra, né? O sistema não tem uma ameaça intrínseca a ele. Não tem um grande queimado, ele não é um grande queimado, ela não está no CTI, ela não está com falência respiratória ou múltipla de órgãos, ela não tem uma sepse grave para ser tratada. O estresse é externo ao sistema, mas o sistema está respondendo como se fosse a ele. Então, está gastando munição, está gastando soldado, está gastando energia, está consumindo musculatura que está sendo utilizada para fornecimento energético às 24 horas por dia. E o médico está interpretando que tem que entrar com um anabolizante ou aumentar a carga em cima da musculatura para que haja uma hipertrofia dessa musculatura. Então, falta o entendimento das partes, porque não se trata de partes, se trata de um todo. Então, é o paciente que está tendo reservas consumidas, inclusive musculatura. Então, se eu pegar mais pesado numa musculação para ele, vai ser como se fosse um overtraining, um excesso de estresse em cima daquela musculatura que nem teve capacidade de regeneração. Por quê? Porque é no sono que a gente regenera tecido muscular, pele, defesa, hormônios, né? É no sono profundo que a gente faz os reparos. Então a fibra muscular não conseguiu se reparar e já teve um dano maior subsequente, ou seja, eu vou perdendo cada vez mais musculatura e ela está sendo consumida adicionalmente pelo excesso de cortisol secretado nesse estado de estresse, de guerra. Então isso é muito sério. E essas alergias? Essas alergias é da superativação do sistema imunológico. Então, no paciente estressado, fazer um teste alérgico ou várias alergias de pele, uma coceira, atopias, começa a ter feridas. Às vezes a gente biopsia, tem dermatologista que vai e biopsia a pele para saber o que é aquilo. Resultado da biópsia, dermatite atópica inespecífica. O que quer dizer isso? É uma inflamação da pele de forma alérgica e inespecífica porque não achou um agente causador específico daquela lesão.
foi provocada por um excesso de defesa, um exagero da defesa. Então a defesa, ela nem sabe qual que é o alvo, ela atira, ela joga pedra antes de ser atacada. Então esse é um problema grave. Então ela começa a ter alergias até coisas que ela não tinha. Ou seja, é uma hipersensibilidade do sistema de defesa, o qual perdeu a sua maior capacidade, que é qual? A tolerância. Então, um gigante como um exército, a maior característica dele não é ataque nem defesa. A maior característica do sistema imunológico é a tolerância. Quando ele perdeu a tolerância, a gente está em apuros, porque ele está hipersensível, né? A gente está hipersensibilizado, a gente está disparando resposta inflamatória aos menores estímulos. Isso que ela estava acontecendo no pulmão, tá? Por crises asma-like, não era uma asma, na verdade, era uma asma simile ou asma-like. As rinites justificadas pela inflamação intestinal, porque o estômago não está digerindo, está parado a propulsão gástrica por causa do estresse. As alimentações erradas, né, mais fast food, que irritam cada vez mais a mucosa e prejudicam a superfície absortiva e levam a uma mudança de flora intestinal, com mudança de comportamento, né? E aí gera aquele ciclo vicioso que ela quer uma melhora da qualidade de vida, mas a principal coisa que ela precisava de fazer é regular o comportamento, é regular o sono. Porque a partir do sono, ela tem os reparos necessários para o dia seguinte. E a melhora do tratamento comportamental. Então, veja como que está tudo truncado, ela com um pneumologista, um gastroenterologista, um proctologista, um alergista e uma médica especializada em suplementação, uma nutróloga. Então, olha o tanto de médicos sem comunicação entre si e sem fazer uma ligação entre os problemas. Regulando o sono, mudando o hábito de vida, mudando o comportamento, diminuindo a carga do exercício nesse tempo de estresse. E se preciso for, a gente vai ter que desacelerar o sistema à força, porque ele não está treinado para isso. É preciso que a gente haja com alguma forma de intervenção. A melhor é a conscientização do que está acontecendo. Conscientiza e fala da necessidade da mudança, porque o que está sendo feito está errado, tem que ser parado. Mas às vezes o paciente não dá conta de seguir as suas recomendações. Ele entendeu muito bem, mas ele não dá conta. Aí é que cabe, às vezes, uma intervenção médica para desacelerar o sistema, mas por tempo programado, não prolongado. Ele tem que insistir, o profissional tem que insistir na orientação de mudança de estilo de vida, porque senão ela está deflagrando resposta pulmonar, né, alérgica, rinites que prejudicam o sono, um estresse cada vez maior, uma hipertensão sem saber, né, e prejudicando o ganho de massa muscular, o ganho de estrutura óssea, tá, que ela já estava. Ou seja, é uma bagunça que, se você fizer a leitura correta, você sabe do começo ao fim quais são as atitudes a serem tomadas. Mas se você fragmentar esse raciocínio, você não chega a lugar nenhum, porque cada um não se comunica, cada profissional não se comunica. É aí que eu quero chegar, que a gente precisa reunir, né? A gente precisa unificar esses pensamentos. Um caso simples, que acontece no dia a dia de todo mundo, mas que vale a pena compartilhar essa unificação de raciocínio, tá bom? Fique com a gente.